Boa tarde a todos, meu nome é Hugo, sou geólogo formado da Universidade Federal de Ouro Preto, mestrando aqui em Geologia Econômica na UFMG, orientado pelo professor Tiago Novo. Vou fazer uma apresentação, uma prévia do que vai ser o meu trabalho, de mestrado. Isso faz parte da disciplina Estudos Supervisionados, a disciplina do segundo semestre do mestrado. Então, o tema da minha dissertação é cicloestratigrafia e geomecânica de perfuração de uma espessa seção salina. É o caso da formação Ariri, leste da Bacia de Santos, Campo de Mero. Então, vou começar falando do que são rochas evaporíticas, né? São rochas formadas por minerais evaporíticos, precipitadas numa salmoura supersaturada, isolada do mar, onde tem que haver baixo aporte de materiais inorterrígenos e um clima seco, com alta taxa de evaporação, baixa taxa de precipitação pluviométrica e um sistema associado a climas áridos. Então, os minerais evaporíticos são os sulfatos e os cloretos. Sulfatos compostos pela gibsita e anidrita. Gibsita é um mineral primário e anidrita é um mineral diagenético formado em profundidades acima de 500 metros de soterramento, em que a estrutura da água, que a água sai da estrutura do mineral, estrutura cristalina do mineral. E temos os cloretos, compostos pela halita, o cloreto mais comum, taquidrita, canalita e a silvita, minerais de potássio e magnésio, menos comuns. Okay. Falando um pouco sobre sequências evaporíticas. Então, esses evaporíticos se formam, primeiramente, a sequência evaporítica na base ela é formada por carbonatos que se precipitam quando a concentração da salmoura, da bacia, tem 2 a 3 vezes a concentração atual de sais atual dos mares. Então começa a precipitar os carbonatos. Na seguida, os sulfatos começam a se precipitar quando a concentração da salmoura está 5 vezes a concentração dos mares atuais. Depois, os cloretos começa a precipitar a halita, 11 vezes a concentração dos mares atuais. E os sais, os bitter sais, os sais de potássio e magnésio, numa condição mais severa, de salinidade, com 63 vezes a concentração das águas dos mares atuais, a 25 graus Celsius. E depois, novamente, com a entrada, o pulso de água do mar, a dissolução, a diminuição da concentração da salmoura faz que se precipitem novamente a halita e depois os sulfatos e carbonatos novamente com diminuição da salinidade dessa salmoura, certo? Então, sequências evaporíticas estão expostas a diagênese forte, alta dissolução e deformação, e bioestratigrafia deficiente. São algumas características também dessas sequências evaporíticas. Então, o ciclo ideal de deposição da sequência falar só um pouco sobre os evaporíticos gigantes. São rochas que não têm análogos na atualidade, por isso são mais difíceis de ser estudadas. Foram depositadas em um ambiente com alta taxa de acomodação, grande rebaixamento por evaporação, e a gradação se dá como reflexo de transversões cíclicas, e também são caracterizados por ocorrer em condições em que tectônica estava muito ativa. Então, aqui são alguns exemplos de evaporídeos assim, antigos, Pode ver que aqui o tamanho dos corpos, aqui em vermelho o evaporídeo das bacias de Santos e Campos, comparado com os evaporídeos atuais, do Salar do Uyuni, por exemplo, e Mar Morto. Você vê que
Os atuais são em área muito menores, né, do que os evaporitos gigantes do passado. Aqui falar um pouco sobre o modelo deposicional dos evaporitos gigantes da Bacia de Santos. O modelo foi construído, foi baseado no evento da dessecação do Mediterrâneo, né, do Mar Mediterrâneo, né, em que o Estreito de Gibraltar se soergueu, reduzindo a entrada de água do mar no Mediterrâneo. Então, por isso, começou a haver a precipitação de minerais evaporíticos aqui no Mar Mediterrâneo, né? Então, durante o Mioceno, o Mediterrâneo se tornou uma bacia evaporítica rasa, de água rasa, né? Uma bacia profunda de água rasa. Então, esse é o modelo adotado para a Bacia de Santos, em que ciclos iniciados após transgressões por cima da barreira e por infiltração fazem com que haja aqui a preservação, né, a deposição desses sais. Aqui a sequência evaporítica na Bacia de Santos, só para mostrar aqui no ambiente restrito lagunar da Pitiano, né, foram precipitados os carbonatos, primeiro a sequência carbonática da Barra Velha, da formação Barra Velha, seguida os evaporitos da formação Oriri, em sequência, novamente, os carbonatos da formação Guarujá, mostrando também que é a sequência ideal, né, de deposição. Então, falar um pouco sobre o estudo da formação Oriri, né, e associado à exploração e desenvolvimento do petróleo nas bacias cretáceas da costa do Brasil. Antes dos anos 2000, no século XX, houve descoberta de petróleo no pós-sal, né, nos campos de Albacora, de Marlim, da Bacia de Santos, da Bacia de Campos. Então, esses corpos de arenitos turbidíticos, quartos arenosos, eles estavam acima das rochas evaporíticas da formação Retiro, né, e também da formação Ariri da Bacia de Santos. Então, poucos eram os conhecimentos sobre essa seção evaporítica. Já depois dos anos 2000, com o declínio da produção de petróleo lá na Bacia de Campos, né, dos campos do pós-sal, foram descobertos petróleo nas rochas dos carbonatos do pré-sal, da Pitiano, né, e o que impulsionou o desenvolvimento tecnológico, científico, para a produção de petróleo em águas ultraprofundas, né, e também impulsionou o estudo, o aprofundamento do conhecimento dos evaporitos da formação Oriri. Então, aqui é o polígono do pré-sal, né, a área onde ocorrem os evaporitos da formação Oriri e da formação Retiro, e que em preto a área de estudo. Então, os desafios do projeto é mapear os ciclos estratigráficos dos evaporitos na área de estudo, né, integrar os dados sísmicos com os dados geológicos de poços e fazer a caracterização geológica e geomecânica de cada ciclo mapeado. Aqui o trabalho de Teixeira, 2020, que é a referência mais forte do meu trabalho, que ele mapeou ciclos de terceira e quarta ordem em um corpo espesso, né, de evaporitos, também na Bacia de Santos, na formação Ariri, e conseguiu verificar a continuidade lateral com a sísmica desses corpos, tá bom? Então, aqui a metodologia e o desenvolvimento do meu trabalho começa com a procura de uma seção sísmica em que os ciclos apresentassem uma continuidade lateral. Então, consegui achar uma seção lá no Campo de Mero em que conseguisse uma continuidade lateral, né? Verificar a continuidade lateral desses evaporitos. Aqui no meio, podemos ver aqui os poços, aqui a seção evaporítica, né? A continuidade lateral um pouco dessas camadas, um pouco deformadas, mas ainda preservando a estrutura primária. Tá?
aqui um mapa, né, dessa seção, uma seção que vem de sudoeste para nordeste, aqui no Campo de Mero, passando por vários poços. Então, depois de definida a seção sísmica e os poços a serem utilizados, vou fazer e fiz, né, estou fazendo um estudo da geologia de poço através de perfis elétricos de gama reatividade sônica, são os perfis mais comuns para a seção salina, aqui na fase 3 de construção do poço, também associando dados geomecânicos de pressão litostática, pressão de fratura e pressão hidrostática, também parâmetros de perfuração, como peso sobre broca, rotação de coluna, torque, tempo de penetração, vibração, temperatura do poço e também da formação e condutividade do fluido de perfuração. Aqui um quadrozinho mostrando as características de cada sal, né, para que a gente possa fazer uma interpretação das rochas que foram perfuradas, através desses dados de poço. Aqui um exemplo do perfil que eu estou utilizando para fazer a interpretação geológica e geomecânica de poço, né? Aqui os perfis elétricos, gama-ray sônico, resistividade, parâmetros de perfuração, peso sobre broca, torque e rotação de coluna. Aqui o tempo de penetração, a taxa de perfuração, né? O tempo ou a taxa de perfuração, com a litologia interpretada, dados de vibração de coluna, dados de geopressões, que é a pressão litostática, que é sobrecarga, né? E o ECD, que é a pressão hidrostática, que tem temperatura e condutividade. Ok? Então, depois de fazer essa interpretação da geologia de poço, eu volto para o trabalho da sísmica, né, e faço a interpretação sísmica utilizando correlação com a geologia de poço. Então, vamos fazer uma interpretação dos ciclos, aqui, né, os ciclos, a caracterização sísmica dos ciclos estratigráficos, como na minha seção sísmica, como o Teixeira fez no trabalho dele de 2020. Bem sucinto um resumo, né, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E as conclusões que eu pretendo tirar são mapear os ciclos de terceira, quarta e quinta ordem nessa seção evaporítica, né, fazer a caracterização geológica e geomecânica de cada ciclo e aplicar esse conhecimento à perfuração de poços, né, mostrando implicações e dando recomendações de o que fazer para otimizar a perfuração de poços. Bem, é isso. Aqui são minhas referências, algumas que eu estou usando para fazer o trabalho e que vão constar na publicação, no meu trabalho final. Okay? Agradeço pela atenção. Muito obrigado.